Amém. Boa noite aos irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos dar início hoje no seminário que nós estamos liberando aqui em Brasília. Seminário cujo título é Terapia Espiritual. É algo que Deus está trazendo para nós com um objetivo. Obviamente Deus sabe o porquê Ele está agora tocando nesse assunto. E quando nós observamos assim de longe, Deus começando a fazer movimentos em volta de um assunto como este, que trata diretamente apacentamento e pastoreamento, é bem específico, a gente consegue entender que Deus então Ele quer adestrar cada um de nós, querendo nos levar a um aperfeiçoamento nesse trabalho de pastoreamento. Então Deus Ele deseja corrigir falhas internas no nosso coração, e Ele também quer fazer ajustamentos para a melhoria desse serviço daqui para frente. Então, o Seminário Terapia Espiritual, eu rogo a Deus que ele seja útil para vocês e para mim também, e para os irmãos que estão nos acompanhando online e vão assistir posteriormente isto, porque Deus realmente Ele quer costurar esses assuntos dentro do nosso coração para que tenha eficácia quando chegar o momento certo. Amém? Bom, então para a gente iniciar, irmãos, vamos abrir a palavra em João capítulo 21. Nós vamos ler em duplas, do versículo 15 até o 19. Amém? Você pode pegar a sua Bíblia, abrir ela e compartilhar em dupla com o irmão ao lado. João 21, do 15 ao 19. Amém. Benjamin, para fazer 2 louvores para nós aqui na frente. Eu convido os irmãos a fecharem seus olhos agora. A gente vai apresentar diante do Senhor esse momento. Vamos pedir a graça, a inspiração dEle. E para que Ele também venha purificar o nosso coração, a fim de que não hajam atrapalhos, impedimentos, que possam atrapalhar o obrar do Espírito Santo em nós nessa noite. Ó Senhor nosso Deus, nós queremos aqui, ó Deus, levar na Tua presença nossas vidas a partir deste momento. Queremos clamar para que Tu sondes o mais profundo do nosso coração,
Porque Tu sabes, ó Deus, as áreas que estão ainda sedimentados, princípios das trevas, condutas, ó Deus, que estão baseadas na mentira, no orgulho e na soberba, e que precisam, Senhor, ser retirados e subtraídos de nós pelo Teu poder. Tu conheces, ó Deus, nossos pensamentos, o tráfico emocional que passa dentro de nós todos os dias, as palavras que saem dos nossos lábios e a natureza que é exalada por nós. Senhor, nós queremos clamar a purificação no sangue de Cristo, por tudo aquilo, Deus, que emana do nosso coração e que não provém da água da vida. Nós queremos pedir, Deus, que Tu nos purifique, a fim de que não hajam manchas nem máculas que venham atrapalhar o Teu Espírito de trabalhar no nosso coração. Ó Senhor, prepara nossa alma nesta noite. Que Teus anjos ministradores entrem a partir desse momento, neste ambiente. E que toda a influência das trevas que opera neste ambiente e nas nossas mentes, por concessão da carne, isso seja agora repreendido e anulado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que os Teus anjos agora batalhem, ó Senhor, para proporcionar a nós o momento em que o Teu Espírito venha trazer palavras ungidas, palavras, ó Deus, com unção, para iluminar o nosso coração, fazer concertos dentro de nós, ajustes de rota em relação a tudo que estamos nos conduzindo errado ou discernindo errado, sobre esse aspecto da terapia espiritual, do pastoreamento que vamos falar nesta noite. Nós oramos, ó Pai, convidando a Ti, para que o Cristo como vida, como ensino, com sua pureza e sua autoridade, venha fluir no nosso coração. Que as palavras que sejam liberadas e sejam recebidas venham de Ti, Senhor, e sejam guardadas e ministradas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Faz minha alma gostar de Ti. Faz minha alma gostar de Ti. A riqueza está só em Ti. De nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Faz minha alma gostar de Ti. Faz minha alma gostar de Ti. A riqueza está só em Ti.
de nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Filho, põe-te em pé na minha presença, te enviarei aos filhos de Israel, nações rebeldes, povo de dura cerviz, nações rebeldes, povo de dura cerviz, hão de saber que em seu meio esteve um profeta que proclamou a minha verdade. Não os temas, porque são rebeldes, eles são de duro semblante e obstinados de coração. São casa rebelde, mas tu dirás quer ou são não. Eles são de duro semblante e obstinados de coração. São casa rebelde, mas tu dirás quer ou são não. Não os temas, porque são rebeldes. Não os temas, porque são rebeldes. Amém, irmãos. Podemos sentar. Então, eu já quero convidar a Sandra a passar aqui para liberar a mensagem de hoje. Amém. Boa noite, igreja. Esse seminário que Deus trouxe, né, terapia espiritual, eu vejo que Deus tem um objetivo de nos preparar, né, e nos aperfeiçoar como membros do corpo de Cristo. Às vezes existem temas assim na vida da igreja que não são tão interessantes e que a gente acaba não buscando o aperfeiçoamento, né? Mas esses temas já têm todos eles correlatados na TV Menorá. Tem bastante material disponível, mas muitas vezes a gente vai se deparar com circunstâncias, né, com ovelhas, pessoas que Deus vai colocar na nossa frente. E essas informações que a gente recebe, né, na vida de reuniões da igreja, elas vão nos servir em momentos oportunos. Eu creio que é por isso que Deus traz. Então eu gostaria de abrir com os irmãos, em primeiro lugar, nos Salmos 19, 7. Vamos ler juntos? Ali diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém. Vamos abrir agora em Salmos 139.
versículos 1 ao 6. Vamos ler juntos também. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Vamos ler agora os versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém. Então, terapia espiritual, ela é um apacentamento individual, né? Para pessoas que possuem necessidades especiais. É para quem tem traumas complexos, para quem tem desorganização mental, né? Pessoas que chegam até nós e chegam na vida da igreja muito doentes na alma. E elas precisam muitas vezes de um socorro emergencial, né? E esse socorro que a igreja pode fornecer, então tem esse nome, né? A terapia espiritual. E a terapia espiritual é um cuidado com essas pessoas especiais, né? Nem todas as pessoas vão precisar passar pela terapia espiritual. Na verdade, é uma minoria que vai precisar, né, daquele auxílio inicial para que essa pessoa consiga tocar em Deus, entender o caminho da busca. Ela precisa falar e expor as suas dores para alguém, né? E talvez existam pessoas que, sem passar por essa confissão, por esse falar, por conseguir botar para fora, né, não vão conseguir se vincular em Cristo. Então, nosso papel, né, como membros no corpo de Cristo, quando acolhemos essas pessoas, né, a terapia espiritual ela ocorre no ambiente do grupo familiar. Então, a ovelha vem até o grupo familiar e naquele grupo familiar tem pastores ali sendo trabalhados por Deus, que tanto pode ser a liderança do grupo, como podem ser irmãos já amadurecidos, né, que fazem parte daquele grupo e que podem prestar esse auxílio a essas pessoas que chegam ali com essas dificuldades, né? Então, a terapia espiritual ela é um cuidado específico para pessoas específicas no reino, né? E, na verdade, Deus quer apacentar essas pessoas através de nós, né? E a primeira coisa que um terapeuta na casa de Deus precisa saber, né, para que ele seja útil a essas ovelhas necessitadas, e foi dado muita ênfase, né, nas mensagens que eu ouvi sobre isso, é saber ouvir, né? E até falava muito assim que ninguém pode dizer que está qualificado para servir a Deus nesse reino se não aprendeu a ouvir, né? Então, a pessoa que tem dores, que tem traumas e que tem complexos, ela precisa ser ouvida. E para ouvir, para que você consiga ouvir alguém, você também precisa ter desenvolvido, né, a paciência. Porque essas pessoas que vêm lá, às vezes com essas deformidades na alma, e que precisam desse socorro emergencial, são pessoas que elas estão, muitas vezes, repetem muitas vezes as situações, são pessoas repetitivas.
Aí você vai ministrar, você vai ler a palavra com ela, você vai orar com ela. Na outra semana ela vem de novo e contando as mesmas coisas que você já sabe, né? Mas essa pessoa precisa da sua ajuda. E há pessoas que são tão doentes na alma que elas vão repetir e contar a mesma coisa por semanas e semanas e semanas. Até que Cristo consiga atingir a mente dela com a verdade e consiga acalmar os pensamentos dela e vá conseguindo libertar ela pela palavra. Isso leva um tempo, muitas vezes, né? E que muito tempo na casa de Deus esse serviço foi oferecido assim de uma forma mais estruturada, né? Mas isso precisou ser eliminado, abolido, né? Porque haviam muitas situações em que o terapeuta não tinha a paciência para ouvir, dava a alta ali, né, para aquele irmão, liberava ele da terapia antes do tempo, porque não queria mais ajudar aquela pessoa. Então houveram muitos desafios no passado que não foram superados pelos membros do corpo de Cristo, né? E hoje esse serviço é um serviço que está a encargo do grupo familiar, né? Então o grupo familiar que acolhe as ovelhas precisa ser responsável de identificar as ovelhas que precisam desse socorro e prestar esse socorro para esses irmãos. Amém? É muito interessante assim que as ministrações trazem e de fato é assim que acontece, né? O requisito, o único pré-requisito para que eu e você possamos prestar esse serviço no reino é estarmos consagrados. Não existe pré-requisito de idade, não existe pré-requisito de tempo de igreja, não existe esse pré-requisito, irmãos. É somente os membros que se consagram, que buscam, que oram, que meditam na palavra, que estão em comunhão no corpo. Qualquer um desses irmãos que está buscando ao Senhor é habilitado para prestar esse serviço no reino. Amém? E uma coisa interessante é que esse serviço, ele não é um trabalho onde a razão humana vai predominar, né? Quando a pessoa senta na frente de um terapeuta, o necessitado, o doente, ele precisa ter uma Bíblia na mão dele e o terapeuta precisa ter a sua própria Bíblia. E o terapeuta não vai ler a Bíblia. Ele vai abrir, vai mostrar como abrir. E quem vai ler a Bíblia vai ser a ovelha. Porque a ovelha precisa falar Cristo, precisa ouvir Cristo, precisa colocar os olhos em Cristo. E Cristo é a verdade, né? Então eu não vou dizer, olha, aqui na minha Bíblia está dizendo assim, 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 tu tem que fazer isso. Não. Eu vou dizer, por favor, vamos abrir a Bíblia em tal lugar. Você pode ler em voz alta essa passagem? Você pode ler agora isso que Jesus está falando conosco aqui? E a pessoa vai colocar os olhos dela em Cristo. Ela vai ouvir com a própria voz a palavra. E Deus vai começar a agir no coração dela em mistérios, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O terapeuta, quando ele está ouvindo a ovelha, né, a pessoa está ali falando os seus problemas, ele deve prestar ouvidos, mas ele deve estar lá no seu íntimo, clamando o Senhor, dizendo, Deus visita o coração dele. Deus, não deixa eu falar coisas que venham da minha cabeça. Deus, eu sei que tem tal e tal e tal passagem bíblica que eu posso falar para ele agora, mas eu não quero falar por mim. Me inspira, me socorre, me traz aqui aquilo que vem do teu coração, me inspira o que fazer. Enquanto a pessoa está falando, o terapeuta está chamando o verdadeiro terapeuta, que é Cristo. E a gente tem modelos bíblicos, irmãos, de pessoas, né? Eu quero dar um exemplo para os irmãos em João. Quem vai aconselhar aquela alma não sou eu e não é você. A gente não precisa aprender a dar conselhos. A gente precisa aprender a se disponibilizar para que o conselheiro Cristo Jesus flua. Em João, capítulo 4... Então a mulher de Samaria, né, ela chega no poço de Jacó e ela se depara com Jesus ali e não havia mais ninguém. Os discípulos tinham ido à cidade comprar pão, estava Jesus, estava aquela mulher, né? Então a gente vê assim que se estabeleceu um ambiente de terapia espiritual ali.
Quando ela começa a pedir água para ele, né, chega um ponto da conversa em que ele diz para ela assim, ó, vamos ler ali. Versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? Então, ela pediu água viva para ele, né? Para Jesus. E Jesus disse, tá, mas o teu problema não é a sede. Vamos falar outra coisa aí, vamos destrinchar, né? Eu quero falar com teu marido. Então, ela falou para Jesus que tinha marido? Não. E como é que Jesus sabia essa história? Né? Porque enquanto ela falava, ele invocava o Deus que sabe todas as coisas. Ele dizia, provavelmente ele dizia, Deus, o que eu falo para ela? Deus, o que ela realmente precisa ouvir agora? Né? E ele estava ligado com Deus. Por isso que ele foi tão eficaz nessa terapia, irmãos. Porque ele não ficou fazendo conjecturas. Então a pessoa está ali na tua frente, ela pode estar dizendo que ela tem uma amargura com o pai dela, porque o pai dela batia nela, porque o pai dela é isso, porque o pai dela é aquilo, né? Mas você está invocando o Senhor. Se a tua mente agir, você vai dizer, eu vou ministrar o perdão aqui para ela. Eu vou ministrar que ela está cheia de amargura no coração, porque é isso que a Bíblia diz. A tua razão vai te levar para esse lugar. Mas se você invoca o Senhor e você pede para que o verdadeiro conselheiro fale com essa pessoa, pode ser que Deus te dê uma inspiração para falar sobre um texto bíblico que não tenha nada a ver com amargura. Porque não é humano, irmãos. E pode ser que a pessoa ela não queira falar para ti a verdadeira dor dela, mas ela esteja precisando de ajuda. E pode ser que ela esteja te testando, falando de uma coisa aleatória só para ver a tua reação também. Porque quando um terapeuta se abre para servir o Senhor na terapia, ele também vai ser provado. E ele precisa estar dependendo do Espírito. Né? Então é Deus que vai te inspirar, é Deus que vai me inspirar, é Deus que vai conduzir aquela conversa para que aquela pessoa seja liberta. Não é a minha razão, não é o meu conhecimento da Bíblia somente. Claro que quando a gente conhece, Deus vai usar aquele conhecimento que a gente tem para nos inspirar através do que a gente conhece. Mas não é a minha conjectura humana que vai conduzir a terapia. Entendem? Pode ser que Deus fale com aquela pessoa sobre uma outra coisa e que ela seja curada. Como aconteceu com essa mulher aqui, né? Ela foi tirar água do poço. E ela conversou com um homem que disse para ela que o problema dela era carência afetiva. Né? E ela precisava ter tido essa conversa face a face com um terapeuta, irmãos, que estava no espírito. Aqui já mostra, né, o que são 5 maridos. Essa pessoa já tinha a personalidade dela fragmentada, porque ela já tinha vivido muitos relacionamentos. E Deus criou a nossa personalidade humana com capacidade para viver um relacionamento. Então ela estava doente na alma dela. Ela já estava fragmentada, ela já estava com a personalidade se desintegrando, porque ela já tinha passado por muitos relacionamentos. Então ela precisava de uma terapia. E ela precisou de uma sessão de terapia com uma pessoa que estava no espírito e que supriu a necessidade dela. E ela ficou curada. Ela saiu dali evangelizando a cidade inteira. Né? E ela não precisou mais casar, irmãos. Deus supriu ali a necessidade dela. Então percebam assim que uma sessão de terapia eficaz, ela restaura uma pessoa para Deus. E como nós precisamos aprender isso, né, irmãos? Uma coisa assim que também falou muito foi do princípio da confidência, né? Quando nós trabalhamos com terapia espiritual, o que tu ouve vai morrer dentro de ti. E ninguém mais vai saber. Né? E tem
muito raramente Deus vai permitir que tu conte isso para o teu cônjuge para ele te ajudar em oração quando é um caso muito grave que tu não sabe o que fazer. Ou para o teu presbítero. Mas não é comum. O normal é o assunto morrer comigo, daquela pessoa. Eu não vou expor aquela pessoa para ninguém, né? O mundo espiritual, irmãos, ele está agindo sempre ao nosso redor. Existem versículos até em Provérbios que falam, né, que as aves do céu ouvem a tua voz e levam para o rei. Então, assim, tem coisas que quando são ditas, os demônios pegam, os espíritos malignos pegam, aquilo gera confusão nos ares, atrapalha o processo de terapia espiritual. Por isso que a recomendação do Senhor é não comenta. Jesus não saía comentando com os discípulos o que ele tinha conversado com aquela mulher. Morreu com ele. É um assunto que foi resolvido entre aquela pessoa e Deus. E eu fui só um canal. Né? E isso na vida da igreja já gerou muitos escândalos. Né? E quando nós não inspiramos confiança nas pessoas que estão ali dependendo da nossa ajuda, isso vai prejudicar o desenvolvimento espiritual delas. E nós precisamos ter... as pessoas precisam olhar para nós e sentir essa confiança. Que nós não vamos expor elas para ninguém. Né? Então, isso se trata de um ministério. Né? O apacentar, o cuidar, é um ministério que precisa ser desenvolvido por nós. Né? Isso começa muitas vezes nos nossos lares. Quando um filho teu vem lá e te confidencia uma coisa que ele tem, ele diz, não conta para o pai e mãe. Né? Pode ser uma coisa boba aos nossos olhos, mas aquela pessoa confiou em mim. Aí eu digo, não vou contar. Né? Aí eu não posso contar. A não ser que Deus mande eu contar, porque ele vai precisar da ajuda do pai dele. E aí, quando a gente tem esse exercício no nosso dia a dia estabelecido, a gente também vai ter essa facilidade na vida da igreja, né? De sermos confiáveis uns com os outros, para que a gente possa ser usado por Deus nessa obra de apacentar, de resgatar as vidas que estão sofrendo, perdidas, né? Porque a gente sabe assim, que em muitas organizações religiosas as pessoas têm seus pecados expostos até no púlpito, né? Quando erram. E tomam punições públicas. Mas esse não é um modelo bíblico de Deus agir. Deus age no segredo, no mistério, no oculto. Né? E nós precisamos ser bons confidentes para que a gente possa ser útil para Deus nesse reino. Também falou muito então da intercessão, né? Que a gente precisa ter uma vigilância com até a forma que a gente vai sentar, que a gente vai olhar para a pessoa, que a gente vai se conduzir, né? Aí ele fala assim, tem gente que boceja, e daí mexe no celular, daí não sei o quê, dá risada. E tem uma pessoa doente na tua frente, precisando da tua ajuda. Né? Então tudo naquele momento vai ser observado por aquela pessoa. A pessoa que tem rejeição, a pessoa que tem complexo de inferioridade, a pessoa que tem muitos traumas, ela vai observar cada detalhe do teu comportamento para saber se tu realmente é uma pessoa de Deus. Né? E nós temos que ter, né, esse cuidado de que o nosso comportamento inspire a confiança dela em nós. Né? Não para que nós sejamos o pastor, o Deus, o supridor da pessoa, mas para que ela consiga ter confiança de expor a sua situação e receber auxílio. Né? E vai ter vezes que a pessoa vai falar, e Deus vai te inspirar só para orar por ela. E aí? Vai dizer, meu filho, agora tu ora por ela, agora tu bota a mão na cabeça dela, agora tu unge ela, agora tu faz ela renunciar a tal e tal espírito, agora tu faz ela confessar pecado. E só, pronto, vai embora. Isso já aconteceu comigo. De compartilhar algo e não receber nenhuma resposta, mas a pessoa orou por mim. Porque às vezes a pessoa não tinha resposta para me dar. Né? E Deus inspirou assim. E como a gente precisa ser sensível para Deus, irmãos. Para que nós sejamos úteis nesse ministério, nessa obra. Né? E todos nós que estamos aqui nessa noite, todos nós vamos passar por experiências assim. Em que Deus vai nos usar na terapia. De repente vai cair uma pessoa na tua frente de paraquedas e vai se queixar e vai se abrir contigo. Tu vai dizer, meu Deus, por que essa pessoa está falando isso? É Deus te dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Né? Eu conheço o coração dele, agora me invoca que eu vou te inspirar, vou te dar sabedoria do que dizer. Né? E a terapia espiritual não é um momento de conselhos humanos.
Mas é um momento de nós estarmos realmente ligados em Cristo para que os conselhos venham de Deus para aquela pessoa. E sempre lembrar, né, que quando nós ouvimos uma história de alguém, nós estamos ouvindo uma versão da história. E não há como saber se aquela pessoa está aumentando, se está puxando a brasa para o assado dela, se está se fazendo de vítima, se está falando realmente o que ocorreu com ela. A gente não tem como saber isso. Mas Deus sabe. Deus sabe. E se eu invoco o Senhor e peço, Senhor, me dá sabedoria, me diz o que falar, eu abençoo a vida dela, agora abre o nosso entendimento, me dá a graça, me inspira. Deus vai te inspirar. E tu vai ser usado por Ele. E essa pessoa vai ser curada e vai ser liberta. E ela volta, irmãos. Quando a pessoa recebe do Senhor, ela volta. Né? Porque Deus visita o coração das pessoas dessa forma. Né? E isso pode acontecer até de maneira informal. Às vezes num evangelismo, numa conversa. Pode acontecer de uma pessoa colocar para fora os seus problemas. Né? E não é o papel do terapeuta tomar partido. Né? O papel do terapeuta é liberar vida, liberar o conselho que vem de Deus, né? Conduzir aquela pessoa a se conectar com o Criador dela, para que o Criador dela cure ela daquela dor. Esse é o nosso papel. Não é dar conselhos humanos, né? Até dizer assim, tu precisa perdoar. Se Deus não me inspirou a falar isso e eu falei da minha razão, é conselho humano. É conselho humano. Porque pode ser que não era isso que Deus queria falar através da minha boca. E eu falei pela minha razão, porque eu dei ouvidos para a conversa, porque eu não vigiei, não fiquei intercedendo, fiquei curiosa para saber direitinho cada detalhe ali da conversa da pessoa. Aí quando chega a minha hora de falar, eu estou na carne. Porque eu fiquei prestando atenção no enrosco lá da vida da ovelha. E Deus perdeu a chance de me usar. Né? Eu perdi a chance de ser usada por Deus. Então vejam como isso é uma coisa sensível, né, irmãos? Que a vida no reino é uma vida movida por Deus. Deus governa as ações dos membros do corpo. Deus precisa ter essa liberdade de nos usar. Deus precisa ter liberdade de acessar a minha mente, trazer as informações que vêm do coração dele e eu preciso ter a coragem de liberar aquilo em amor. Então, isso, eu não sei, os irmãos, assim, quando ouvem isso, mas isso me traz muita paz. Porque eu vejo que esse movimento aqui não é de homens, né? Quem governa essa igreja não são homens. A gente não faz cursinho para aprender a dar conselho. A gente se reúne para entender o princípio da consagração, do que é ter um coração rendido a Cristo. E esse coração rendido a Cristo vai ser usado pelo Senhor, de forma que Deus tem ele na mão. Né? Então, às vezes, agora com essa tecnologia toda que nós temos, né, dá para fazer isso por WhatsApp. Né? A pessoa se queixou de uma coisa para mim, eu posso recomendar um áudio, eu posso recomendar uma coisa lá da TV Menorá, eu posso recomendar para a pessoa uma live do YouTube que passou lá e que falou sobre tal assunto. Deus pode me inspirar, né, a abrir uma página de um livro, tirar uma foto ali, mandar aquele trecho para a pessoa, deixar aquela pessoa degustar a mesa. Daqui a um pouco ela está comprando, ela está adquirindo, ela está gostando. Né? As pessoas tiram dúvidas ali por WhatsApp. Que a nossa participação seja mínima nisso. E que ela seja conduzida para a mesa, para o reino, para aquilo que já foi dito, né? Para que aquela pessoa veja que não é você falando com ela, é Cristo. E ela vai se ligar em Cristo. Né? Quando uma pessoa se liga em Cristo, aprende a buscar socorro no Senhor, ela deixa logo de buscar auxílio nos homens. Né? O buscar auxílio nos homens é também momentâneo. Se isso se estende por muito tempo, pode ser um sinal de que eu estou gerando dependência da ovelha comigo. O normal não é que por muito tempo a pessoa dependa da terapia. Né? Pode acontecer. Temos também lá na TV Menorá o CD Terapia, né? Que é um conjunto, um compilado de áudios em MP3 falando sobre esse assunto. Tem a mensagem do Aperfeiçoamento dos Santos, número 24, que versou bastante sobre esse assunto, né? Então, assim, o foco dessa mensagem hoje não é sobre aquela prática que a gente tem no reino de Deus de confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Claro que isso também acontece na terapia, mas a gente está dando esse enfoque maior assim para esse contato inicial da pessoa
das pessoas com o reino de Deus, né? Pessoas que têm necessidades especiais. Elas precisam ser ouvidas, né? E às vezes a pessoa tem dificuldades, tem traumas emocionais e não consegue falar, que era o meu caso, né? Então a gente precisa também buscar no Senhor a habilidade de como estabelecer uma comunicação com aquela pessoa, né? Também é uma habilidade do Espírito, não é minha, não é sua, né? Mas buscar, Senhor, e agora? Ela não fala. O que eu faço? Deus vai te dizer. Faz um desenho no papel, né? Ora por ela. Deus vai te dizer o que fazer. Mas como é importante, né, irmãos? Eu vejo assim que o resumo é nós estarmos vinculados com Cristo, com os nossos pensamentos voltados para o Senhor, com a nossa vida girando em torno de uma consagração. Claro que muitas vezes a gente vai estar numa semana difícil lá, não conseguir buscar o Senhor como deveria, né? Mas isso não impede Deus de te usar numa emergência. Né? Você não pode se fechar para Deus por causa disso. Deixar o diabo te acusar, dizer, tu não te consagra e agora tá essa pessoa na tua frente, tu não vai saber dizer nada, né? O diabo vem e faz um terrorismo. Te humilha internamente, diz, Deus, eu não tenho condições, mas tu tem. Eu me humilho agora e peço teu socorro. Me usa para abençoar essa pessoa. Não quero despedir essa pessoa de mãos vazias. Me ajuda a dizer algo que venha de ti. E Deus vai te usar. Amém? Então, assim, a mesa está disponível, né? A gente pode se utilizar de todos essa riqueza que nós temos. Tem a sala de terapia lá, os vídeos maravilhosos com testemunhos. E tudo isso a gente pode usar como indicação para as pessoas que nós estamos apacentando, né? E por meio da inspiração do Senhor nas nossas vidas. O grande foco assim da terapia espiritual é Deus se utilizando de um vaso para visitar um coração doente, né? E ali a razão daquele vaso tem que ficar anulada, para que Deus possa usar ele com eficácia, né? E essas almas receberem a cura que só Deus pode dar para elas. Amém? Amém, era isso. Amém, irmãos. Bom, agora a gente vai precisar ouvir um pouquinho os irmãos. Eu creio que teve irmãos que já passaram, já foram ministrados pela terapia espiritual. Outros ministraram terapia espiritual para outros, né? Então, uns receberam, outros liberaram, ou vice-versa. Então, eu creio que agora é um momento da gente poder compartilhar um pouquinho dessas experiências na prática, né? Aquilo que Deus operou já na vida dos irmãos a respeito disso, ou a eficácia da terapia espiritual, se já foi recebida por um de nós, aquilo que Deus já conseguiu produzir. Vamos deixar um espaço para poder ouvir os irmãos aqui presencial, e se tivermos irmãos no virtual também que queiram compartilhar, só sinalizem e a gente libera o áudio também. Amém. Quem é o primeiro que gostaria de partilhar algo? A irmã Cecília, vamos abrir o áudio para ela poder compartilhar só um pouquinho, irmã. Deu? Amém. Só um pouquinho, irmã, não está vindo o teu áudio aqui não. Pode falar. Deu, pode tentar. Pode falar. Estou falando, tá me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Positivo. Tá? Eu nunca fiz uma terapia assim comigo e nunca fiz de maneira formal, né? Mas como dá bastante tempo, né? A gente está aqui tentando servir ao Senhor, né? Longínquamente, então a gente acaba ficando na frente de todos os serviços, né? Quando a gente está começando a obra aqui na cidade, acaba que Deus vai usando a gente de diversas maneiras. Né? Eu tenho momentos que eu faço assim, individual, com regiões até de outros estados que Deus colocou no meu caminho, né? Já Rio, né? Depois já há bastante tempo fazendo, compartilhar, sempre vou pelos materiais da editora. Então não é uma terapia, mas eu vejo que são momentos, né, que Deus levanta ali
de auxílio mútuo, né? Deus usa tanto elas quanto eu, né? E eu sempre oro bastante para que seja o Senhor falando. E também aqui na frente, né, aqui em Goiânia, o Senhor, ele sempre foi trabalhando muito forte nessa área desde que eu cheguei. E muitas vezes de maneira informal, em lugares que eu trabalhava, em horários de almoço, com pessoas que trabalhavam comigo, Deus ia movendo esse compartilhar, né? E eu, assim, confesso que foi muito bom ter ouvido tudo que eu ouvi, porque tem muitas coisas que a gente precisa reavivar, né, na nossa mente, para que a gente fique num espírito de vigilância, porque principalmente depois que a gente já conhece bastante a palavra, é muito fácil a gente entrar no automático, né? Igual o irmão falou, tá com um problema ali de perdão, então é amargura, né? A gente parece que o piloto automático inconsciente. Mas eu sempre procuro orar antes de começar a compartilhar e clamar a Deus, né? Para que Ele possa me usar, mas eu vejo que com certeza eu já devo ter falhado muito, né? Nessa área. E foi isso que eu queria compartilhar mais forte, foi algo que até compartilhei no grupo familiar com as irmãs, né? Os irmãos. E aqui essa semana, que quando eu fiz o convite, né, para esse seminário, eu falei para eles que eu estava aqui em casa andando. E aí eu vi um material que é aquele rebanho furado, né? Eu tinha um livro novinho fechado. Só que eu tinha um antigo também, que ainda era escola de pastor, se não me engano, era bem antigo, era outra capa, mas eu acredito que é o mesmo conteúdo. E aí esse novinho eu não tinha aberto ainda. E aí eu senti, assim, quando eu passei por ele, eu estava arrumando a gaveta, estava fechado ainda. Eu senti o Senhor falando para eu abrir e ler. Na hora me levantou a razão, porque eu já estava lendo aquele novo da testemunha, aí tem a dica do beijo, né? Tem toda coisa, eu falei, meu Deus, como que eu... E fora os fones de revelação e o ar de estudo mais Deus, que eu também estou lendo para fazer esse aposentamento, né? Então, na hora me seguiu ali a razão, mas eu sinto Deus falando no meu coração assim, filha, o que você mais ora, né, para eu te usar? Né? O que você sente mais que eu preciso fazer, operar de aperfeiçoamento em você, né? E aí eu senti, na hora, Deus falando comigo, que era exatamente isso. E aí eu lembrei de experiências que eu tive no Rio, há anos atrás, lendo esse material, e foi algo fantástico, um pouquinho antes de ir para cá, porque eu comecei a ler esse material, que era o Rebanho Furado na versão antiga, comecei a ler esse material no Rio, num momento de muita tribulação que eu estava vivendo lá. E era tão maravilhoso, porque só de eu me dispor para ler esse material, né, que fala sobre apaixonamento, Deus mandava os velhinhos. Eu não precisava evangelizar. Eu não precisava. Foi um momento ali de que eu senti muito forte a unção do Espírito Santo, Deus mandando. Por onde eu andava, né, porque eu estava naquele página, nos instantes que eu passava, nas equipes que eu passava, Deus movia as pessoas ali, né, por quê? Porque quando a gente se capacita, se pede para Deus, se dispõe para Deus, né, a estudar um material e falar assim, eis-me aqui, tem até um versículo que fala, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quando a gente se dispõe ao uso do Espírito Santo, aí já não é mais a nossa boca falando, é a boca de Deus. Aqueles que têm um chamado, eles vão seguindo com isso. Então, olha como é tão importante, pastor, seja isso. Então, olha como é tão importante. Eu lembrei dessa experiência que eu tive há anos atrás, há uns 10 anos, e retomei a leitura dele. E aí, logo depois, o irmão mandou o convite, né, para eu ter essa discussão. Eu falei assim, nossa, foi demais, né, porque é algo que eu sinto que é um dos pontos mais que eu tenho que trabalhar isso em Deus, né? E aí eu queria até ler um versículo que fala lá em João 21, né? Quando Jesus fala para Pedro, esse é um dos versículos que mais me emociona na vida. Já. Só de ler esse versículo eu já chorei várias vezes. Não sei se eu chorar, né? Mas é um versículo que sempre me emociona. Que é todo esse trecho, né? Mas eu vou ler aqui o finalzinho que fala: pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhes ter dito pela terceira vez que me ama. E respondeu-lhe o Senhor: Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E
Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, é interessante a gente ver que Jesus está dizendo que a gente se dispor para cuidar dos nossos irmãos é uma expressão de amor por eles. E esse referencial ele tem que estar sempre conectado na nossa mente. Porque o apacentar precisa ser uma expressão de amor de Cristo, né? E não pode ser algo superficial, como a irmã mencionou, porque muito legal, mas muito simples, né? E que a gente precisa ter essa expressão de amor, né? Precisa ter um amor ali maternal, mas que venha do alto, né? Às vezes tem uma emoção, um amor assim, maternal, que eu sofria junto com elas, né? E até nesse material fala sobre isso, o dom da misericórdia, mas nós temos que saber usar ele no espírito, né? Para que a gente não atrapalhe a obra de Deus também, tentando ajudar as almas que Deus coloca diante da gente com a nossa força humana e natural, e sim pelo Espírito de Deus, porque assim a gente vai estar sendo produtivo para Deus e não vinculando as pessoas em nós, mas em Cristo, né? Como a irmã mencionou, é algo que a gente tem que estar sempre vigiando para que a gente não vincule as pessoas em nós, mas em Cristo, porque Cristo que é o pastor, né? Nós somos ali só um canal, um fluir, para que essas pessoas também possam desfrutar do amor de Deus, né? Então, que a gente possa assim, meditar nesse versículo, né? Que nós amamos a Cristo, nós temos que apacentar, né? Nós temos que ter essa expressão máxima do amor de Deus aqui na terra, no ser humano. Amém. Aproveitar também, compartilhar dois testemunhos a respeito da terapia espiritual, né? Primeiro, 3 testemunhos rapidinhos, assim. Um que, quando eu recebi terapia espiritual, eu não estava com necessidade verdadeira de terapia espiritual, mas eu pude ver, assim, a eficácia daquilo que Deus conseguiu trabalhar no meu coração, em conhecer mais Cristo, como aquela pessoa, ela conseguiu, teve habilidade para me levar a um relacionamento mais íntimo com Jesus, por meio das Escrituras, sem dar conselhos humanos. Aquilo foi algo realmente importante que marcou a minha vida. E o segundo, um momento quando um dia eu tive que liberar a terapia espiritual, eu não era presbítero, nada, né? E Deus me chamou, um presbítero assim, um irmão lá me chamou, vai atender aquela pessoa que está precisando. E ali eu enxerguei assim, a necessidade de consagração na terapia espiritual. Esse era um irmão assim extremamente avançado nas Escrituras, conhecia muito da palavra de Deus. E ele expunha todos os problemas que ele estava passando, e eu me lembro que cada vez que eu dizia, tá, agora eu vou liberar alguma coisa para ele, procurar orientar ele para Cristo, quando eu falava do capítulo, do livro, do versículo para abrir, ele dizia, tu vai falar sobre tal coisa comigo. E assim, ele desmanchava a terapia já antes de começar a abrir a Bíblia. E era todas as vezes assim. Cada vez que ele terminava de falar sobre um assunto, e daí eu ia começar a tocar naquele assunto. Tá, irmão, vamos abrir a palavra agora no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Não, irmão, não precisa abrir. Tu vai falar sobre tal e tal, tal e tal, tal coisa, agora que está escrito ali. E isso não é assim, ele desmanchava tudo. Então ali eu descobri assim, a necessidade de como nós devemos estar consagrados para conseguir lidar com esses tipos de demônios que hoje usam as pessoas, espíritos doutrinários que conseguem fazer isso, né? Que a Sandra compartilhou, que eles vão testar, é verdade, isso acontece realmente, né? E o terceiro e último testemunho foi também quando eu tive que atender um irmão, né? Um irmão que já estava um pouquinho sequelado de muitos terapeutas que abandonaram ele no caminho. Então isso já estava algo negativo, assim, né? Manchado na mente, na memória dele. Essa falta de continuidade na terapia espiritual. Ele tinha necessidade reais de terapia espiritual. Era um irmão que já estava há mais tempo na igreja, mas não havia terapeutas que haviam vingado com ele na continuidade do trabalho. E ele particularmente, essa pessoa, conhecia muito das mensagens, CDs, livros, ministrações ao vivo, e aquilo não conseguiu curar o coração dele. Ele precisava de alguém que ouvisse ele
e conduzisse essa pessoa, ele para ter experiências e contato com Cristo, né? Então eu me lembro que isso foi marcante para mim, essas coisas, mas o que marcou mais para mim nesse atendimento foi que todos os problemas que ele trouxe para mim eram problemas que eu não tinha vencido na minha vida. E Deus decidiu começar a tratar para curar a minha alma através do dar. Ali eu entendi que Deus pode mandar coisas para a tua vida, perguntas, terapias, atendimentos, e quando tu olhar a situação e tu ver aquela pessoa falar, e tu ouvir o relato dela, tu vai dizer, poxa, mas eu que precisava ser ouvido por ela. Porque a minha situação está igual ou pior do que ela. E eu preciso de ajuda. Só que agora tu não está na posição de ser ajudado, tu está na posição de servo ajudador. E é ali que eu tive que buscar em Deus, no meio da confusão, ali no meio da terapia, em oração, enquanto ela falava comigo, porque eu dizia, Deus, o que ele está me relatando agora é exatamente o que eu sofro há muitos anos e não venci ainda. Como é que eu vou ajudar essa pessoa tendo várias sequelas? Deus quis me expor na terapia. Ali eu tive que invocar, Senhor, eu preciso que agora tu venha ajudar tanto ele quanto a mim, porque eu não sei como vou responder para ele essas coisas. E aqui daí eu dou a ressalva final para os irmãos. Não fujam dessas experiências que Deus vai dar para vocês. Porque se Deus levantar uma terapia espiritual, saiba, é para você crescer em vida e Deus quer fazer avanços na tua vida. Coisas que Deus vai fazer só depois que você começar a atender essas pessoas. Enquanto você se esquivar, evitar, fugir daquilo, a obra tranca na tua vida e Deus não avança. Porque tem coisas que Deus vai resolver só lá no meio do embate de uma terapia espiritual. Deus vai fazer a coisa ser destravada, curada no teu coração, como aconteceu comigo, né? E quando eu gostei da terapia e eu já estava engatilhado com o irmão e gostando da terapia, daí Deus disse, agora termina, ele já está de alta. O que ele precisava saber, ele já recebeu. A partir de agora, ele já está no nível de uma pessoa que está sã. Agora é com ele a consagração para ele se libertar do resto. Assim como tu também precisa se libertar, né? Amém? O próximo, então. Irmã Maria Helena. Para compartilhar ou testemunhar, não sei. A gente passa uma vida inteira, né? Às vezes, uma vida que eu falo assim, porque já há 25 anos, né, que a gente está vivendo, né, essa vida de igreja, né, de busca da palavra, de experiência de consagração, de auxiliar os irmãos, né. Então, no começo, por exemplo, eu fui designada para fazer esse serviço na casa do Senhor. Eu não sabia como fazer. Não sabia o que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu tinha que ajudar pessoas que estavam com problema. E naquela época não se falava em terapia, era aconselhamento. Então, a primeira pessoa que veio para o meu atendimento, ela tinha perdido uma filha que tinha sido assassinada pelo marido e estava grávida. Então, ela tinha uma perturbação muito grande, né? Porque a mente dela, ela não se conformava com aquilo e eu ficava imaginando, né, tudo que ela ficava pensando na filha, né? E realmente aquilo foi um desafio tão grande, porque eu nunca sabia o que dizer para ela e eu conhecia poucas escrituras, né? E nas primeiras sessões, assim, ela só desabafava, ela falava daquilo, só falava daquilo, né? E eu estava passando por uma experiência também de buscar a palavra, de jejuar e orar, né, para me libertar de amarguras, né, de liberar perdão, né, para traumas que eu também já tinha, né. E um dia Deus assim abriu para a gente falar de perdão, né, e assim coisas que eu não sabia a respeito de perdão, ela recebeu. E na outra sessão que ela veio, depois que a gente conversou e leu nas escrituras e falou de perdão, né, e viu os exemplos e tudo, ela veio decidida, né? Veio decidida que ela ia procurar o rapaz
e ia perdoar ele. E esse rapaz, ele tinha muito medo dela e do marido dela, que na mente dele eles queriam matá-lo, sabe? E ela conseguiu. Deus, assim, com a gente orando e pedindo para Deus, ela conseguiu chegar até ele e perdoou ele, né? E se libertou também daquilo, né? E assim foi muito muito tremendo aquilo que aconteceu, né, com ela. E bom, eu não vou falar de todos os casos, né? Mas teve uma pessoa que eu tive que atender, que eu tive que mudar de estado por 60 dias. Fiquei na casa dela em outro estado. E ela estava internada no CAPS, com problemas bem sérios, né? Esquizofrenia e muitos outros problemas. A gente sabe que todo o fundo, né? Sempre está lá em algum trauma de infância, né? Que dificilmente a gente vai conseguir descobrir isso se o Espírito não mostrar para a gente, né? Como ela tinha muita sede, muita vontade de ser curada, né? Então, a direção assim que veio e que fluiu muito assim foi fazer mesmo o programa de cura interior básica e aprofundada, né? Então, como eu ficava na casa dela, eu tinha que ministrar ela 2 vezes por dia, de manhã e de noite, né? Porque ela tinha possessão, ela saía, ela fazia loucuras, né? E aquilo foi arrefecendo, ela foi vindo para a sobriedade, né? Com a palavra, com a oração, todos os dias orando de manhã e de tarde, né? E mais todo o suporte ainda, né? Natural que ela precisava receber naquele momento, né? De cuidar, de auxiliar, cuidar da casa, porque a gente Deus leva a gente para fazer coisas que a gente não imagina que a gente vai fazer, né? Num lugar estranho, numa casa estranha, numa cidade estranha. Então, assim, é um desafio, né, para a gente e é uma experiência que a gente adquire e a gente vê como Deus age, né? E que a gente nem imagina que Deus vai fazer e Deus faz, né? Então, eu assim incentivo muito, né, as pessoas, né, que já conhecem alguma coisa, que já tem experiência com o Senhor, né, de assim abrir os olhos, né, abrir o coração para auxiliar os demais que estão chegando, ou aquelas pessoas que a gente conhece que tem problemas, que tem enfermidades, né? Porque a enfermidade física a gente sabe que tem sempre um fundo emocional, né, espiritual. A gente sabe disso, né? Porque eu vim doente também para a igreja e fui sendo curada por Deus, né? Porque fui chamada, né, para auxiliar os outros também, né? Então, muitas coisas, assim, muitas experiências difíceis mesmo, né? Que eu passei muito, muito mesmo. Né? Que eu vi que foi só Deus. Que se o Senhor não tivesse comigo, não teria como. Porque quando Deus traz uma estratégia para te usar, né? E tu obedece, aquilo funciona. E parece loucura, mas funciona. Amém? Amém, irmãos. Então, estamos aí, né? Esse momento aí da terapia espiritual é uma subdivisão dentro do apacentamento, do pastoreamento na casa de Deus, que é necessário a gente estar disponível, porque Deus nos chamou para isso, né? Para atender e socorrer pessoas. E a gente, particularmente, a gente passa a ser muito edificado quando a gente se dispõe a dar, porque é ali que nós vamos receber, né? Então, que os irmãos possam também aprofundar um pouquinho mais esse tema, porque quando venha o assunto, Deus te comissiona para atender uma pessoa, fazer uma terapia espiritual, você não vai ter nenhum tipo de treinamento. O treinamento é a tua consagração, tua dependência total a Deus naquele momento. Mas existem, como foi trazido aqui, alguns materiais que acabam norteando e dando orientações básicas a respeito desse trabalho. Nós temos o Ministrando no Espírito, que é um CD que agora está disponível na Vento Sul. É um seminário, eu acho que curto, né? 8 ou 10 mensagens, ou 7 mensagens. O kit terapia espiritual,
Deve ter uma ou duas aulas, uma aula, eu acho, na Escola do Reino também sobre terapia espiritual, além dessa que foi citada do aperfeiçoamento dos santos, né? Mas tudo isso é um composto que te empurra para uma dependência plena do Espírito, porque é Deus que vai querer fazer a obra de apacentamento através da tua vida, né? Não é algo como foi dito aqui, não é nada humano e natural. É uma coisa totalmente espiritual, de uma alma rendida e chamando o Deus daquela pessoa e o teu Deus para fluir e se liberar e fazer a obra de cura, né? Amém? Bom, irmãos, vamos ficar de pé então. Vou chamar o Benjamin ainda para o último louvor. Amém? Convidar também o irmão Paulo. O irmão passar aqui para a oração de encerramento, para agradecer, para orar e finalizar para nós também. Amém. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai amado, gostaríamos, Pai, de te agradecer, Pai, por este momento que tivemos aqui, esse seminário de terapia espiritual, pelas palavras aqui lançadas, que elas gerem frutos em nossos corações, Pai, que nós possamos refletir sobre o assunto, Pai, e aplicar em nossas vidas, possamos ser multiplicadores, Pai, da sua luz, da sua palavra, Pai, que possamos ajudar aqueles que estão à nossa volta, Pai, precisando, necessitados, Pai, necessidades de Ti, necessidades de um auxílio genuíno, Pai, que o Senhor nos inspire, Pai, e reforce também, Pai, essa comunhão conosco, que o Senhor nos aumente a nossa fé, aumente a nossa vontade de se consagrar, Pai, para estarmos aptos a lhe servir como o Senhor espera. Que o Senhor, nesses momentos, Pai, em que formos ser usados por Ti, tire, Pai, de nós todos os pensamentos que atrapalharem, que possam atrapalhar, que o Senhor nos use de uma forma pura, Pai. E pedimos também perdão por nossos pecados, que o Senhor nos purifique, Pai, e nos prepare para essa missão que acredito que todos têm a cumprir aqui. Obrigado por essa noite, obrigado pela família do irmão Valdemar se dispor a passar essa mensagem para nós. Obrigado por todos os irmãos da igreja, Pai, que se esforçam de alguma forma, Pai, para que aconteça este momento. Obrigado, Pai, pelo Senhor estar cuidando de nós. Peço que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor caminhe sempre conosco, Pai, e não permita que nenhum mal nos aconteça. Te louvamos por tudo e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, nesse último louvor, vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Estamos despedidos aí na paz de Cristo. Com instrumentos de corda que ressoam de palácios de marfim, vou louvar a Deus que abriu o mar diante de mim, precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, e gloriosamente triunfou. Com instrumentos de corda que ressoam de palácios de marfim, vou louvar a Deus que abriu o mar diante de mim, precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas que eram amargas se tornaram doces. Vamos celebrar com graça ao Deus de toda a terra. Vamos celebrar com graça. A alegria do Senhor é nossa força. Vamos celebrar com graça ao Deus de toda a terra. Vamos celebrar com graça. A alegria do Senhor é nossa força. Oh.